mais uma live. Hoje é quinta-feira e nós vamos conversar sobre o que aconteceu com o youtuber Felipe Neto. O Felipe Neto é um dos maiores youtubers do mundo. Ele tem mais de 40 milhões de seguidores. E nós vamos conversar sobre a crise de pânico que ele teve. Ele está na Flórida e ele não conseguiu embarcar para poder ir na Disney, porque ele teve uma crise de pânico. Então vai compartilhando essa live com todo mundo que você conhece, porque nós vamos falar dos sinais e sintomas da crise de pânico que Felipe Neto teve. Nós vamos aproveitar o evento que aconteceu com Felipe Neto para a gente poder conversar e alertar vocês. O Felipe Neto, mês passado, ele já declarou que ele estava num estado de uma melancolia muito grande. Eu não quero conversar sobre se você gosta ou não gosta do Felipe Neto. Eu não quero conversar sobre a pessoa do Felipe Neto. Eu quero conversar sobre um evento estressor que ele teve, e ele teve um ataque de pânico. Ataque de pânico é diferente da síndrome de pânico. Ataque é o que leva a pessoa a ter um disparador no cérebro de uma carga de muito grande de cortisol, que ele começa a ter pensamentos que vão acontecer com ele, do avião cair, do avião explodir. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Então, ataque é um evento que não dura mais de 15 minutos. Agora, a síndrome do pânico é um estado que a pessoa pode ter durante anos, a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico está atrelada ao transtorno de ansiedade generalizado. Então, nós vamos conversar sobre isso. E eu ia falar só sobre depressão, mas aí eu vou fazer essa live de depressão outro dia. Até separei essa revista aqui. Da onde surge esse medo de ter medo? Que síndrome do pânico é o medo de ter medo. A palavra pânico vem da letra grega, vem da grega, da palavra pan, que quer dizer assustamento. Hoje vocês sabem que a Elza Soares, essa cantora dessa voz grave, quem dera imitar ela, foi embora com 91 anos, né? A gente acabou de receber essa notícia direto da redação. Com muita tristeza, as pessoas, assim, o ciclo de vida das pessoas é muito curto, né? As pessoas vão embora, igual o Silvio Santos tem 91 anos, imagina no dia que ele for embora. Eu mesma vou ser uma que vou sofrer muito, sou muito fã de Silvio Santos. Então, da onde que vem esse medo de ter medo? Das memórias inconscientes que estão atemporal no nosso inconsciente. Lá dentro do inconsciente, nós desenvolvemos 3 tipos de neurose. Lá, o saber da psicanálise, ó. Essa obra azulzinha aqui é da Imago e essa obra preta aqui é da Companhia das Letras. Ali tem o DSM-5, da onde a gente estuda o ataque de pânico, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizado, ansiedade noturna, ansiedade específica, ansiedade noturna e insônia, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de ansiedade, o transtorno do estresse pós-traumático, que muitas pessoas com esse evento da pandemia estão vivendo o transtorno do estresse pós-traumático. Você já compartilhou essa live, já mandou no aviãozinho aí, nós estamos fazendo essa live ao vivo, né? Nós estamos fazendo aqui no Instagram, depois eu vou postar no canal de YouTube, mas eu venho sempre fazer no Instagram para depois ela ir pro canal de YouTube. Já mandou o aviãozinho aqui do Instagram para quantas pessoas? E quando você assistir no canal de YouTube, você já compartilhou com quantas pessoas? Então vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de pânico. É caracterizado por crises muito grandes de ansiedade repentinas e intensa, uma forte sensação de medo, mal-estar, acompanhado de vários sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar e elas duram no máximo 30 minutos, porque a pessoa começa a ter uma descarga de cortisol, de neuroadrenalina, de adrenalina, e a gente não suportaria ter uma crise dessa o dia todo. Então, uma coisa é o ataque do pânico, outra coisa é a síndrome do pânico. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, um conjunto de sintomas emocionais e um conjunto de sinais emocionais e físicos, um conjunto de sintomas emocionais e físicos. Os ataques
ocorre na hora tem um disparador de estresse. Então, devido a algum pensamento que a pessoa tem catastrófico na cabeça dela, porque nós temos 3 tipos de neurose. Nós temos a neurose que nós adoecemos quando a gente não dá conta de enfrentar algumas questões da nossa vida, a gente descarrega no corpo. Todo adoecimento, ele nasce primeiro no aparelho psíquico, ele nasce primeiro no cérebro. Essas coisas você vai aprender na pós-graduação de neurociência, que no ano de 2022, esse ano, no final do ano, nós vamos começar a primeira pós-graduação do Instituto Cássia Rodrigues, reconhecida pelo MEC, graças aos parceiros que estão junto comigo, vários parceiros, ajudando a constituir a primeira pós-graduação reconhecida pelo MEC. Ano que vem a gente vai ter outras, mas a primeiro, o pontapé inicial vai começar com neurociências aplicada à psique humana. Então, o ataque do pânico acarreta intenso sofrimento. Eu fiz uma colinha, tá? Por isso que eu tô lendo aqui. O ataque do pânico acarreta um intenso sofrimento psíquico com modificações importantes de comportamento devido ao medo de ter outro ataque. E o Felipe Neto tem muito tempo que ele declara que ele tem o transtorno depressivo. Você vê, ele é um cara super bem sucedido, ele é um dos maiores youtubers do mundo, ele junto com o Anderson Nunes, e o Anderson Nunes é outro também que declara que tem também a depressão. Você vê que não é o dinheiro que eles têm, eles são super bem cheio de grana. Não é o dinheiro que isenta você de ter questões emocionais. É a sua psique, é seu aparelho psíquico. É como você leva a sua vida, é como você leva a sua vida emocional, que faz você ter ou não as questões emocionais desencadeadas no seu corpo físico. Então, o ataque acontece de modo intenso, com sofrimento psíquico, com modificações importantes de comportamento devido ao medo de ter de novo outro ataque de pânico. Dentro do ataque do pânico, muitas vezes tem agorafobia, que é você tem um ataque de pânico no meio do local aberto, aí você imagina que é naquela praça ou naquele shopping, aí você acaba tendo comportamentos evitativos. Então, o ataque de pânico pode ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento. A pessoa acaba se sentindo sempre aterrorizada e ela associa o local que ela está tendo o ataque de pânico, a primeira vez, ela acaba associando a ter de novo naquele local. Então, o Felipe Neto, ele já deve ter tido, isso é suposição, tá? Nós estamos baseando no youtuber Felipe Neto para fazer essa live, porque ele declarou que ele não conseguiu subir num avião e embarcar para Flórida, embarcar da Flórida para Miami, não, da Flórida para Disney, para lá, ir lá se divertir. Ele não conseguiu, ele preferiu voltar para casa. Então, é um medo e um desconforto que vem muito rápido, com um pico muito grande. O ataque, geralmente, não pode passar de meia hora, porque ninguém suportaria ficar tendo um ataque de pânico. É aquele gatilho que faz tchan, e dá aquele medo, você começa a ter um conjunto de sinais e sintomas. Muitas pessoas, nesse momento, elas acabam indo para algum local de ataque, de infarto, porque ela acaba imaginando que ela está tendo... ela acaba imaginando que ela está tendo um infarto, ou infarto, né? Tanto faz que a palavra é infarto ou infarto. E muitas vezes ela chega lá com todos os sinais e sintomas físicos, com dor no braço, tremedeira, taquicardia, e os médicos percebem que ela não está tendo um ataque de não está tendo um infarto, que ela está tendo um ataque de pânico. Então, como solucionar? Então, muitas das vezes a gente tem que voltar no processo analítico para poder entender como que essa nossa criança interior, ela recebeu todas essas informações ao longo da sua infância, ao longo da primeira infância até 7 anos de idade e ao longo de 7 a 12 anos de idade, como que ela recebeu essas informações passado pelas pessoas que estavam criando elas. A gente tem que lembrar que a construção de valores, de conceitos nossos, de quem nós somos, é construído pelo superego de quem cria a gente. E o superego, olha, o que é superego? É a sede da moralidade, da lei, dos nossos ideais, onde internaliza desde a infância o que é certo ou errado,
como que você vai enfrentar a sua vida, como que você vai vivenciar as frustrações da vida. Porque quem disse que ganhar dinheiro te deixa maduro para enfrentar a vida? Só te deixa com dinheiro. Quem sabe ganhar dinheiro só vai ter dinheiro. O que faz você ser maduro para a vida é como você lida com os reveses da vida, é como você lida com a flexibilidade da vida, é como você lida com a resiliência da vida. E com certeza uma pessoa que tem ou um transtorno depressivo, ou um transtorno de ansiedade, ou uma síndrome do pânico, ela não sabe lidar com os reveses da vida. Qualquer coisa que acontece com ela toma uma dimensão muito grande, porque viver é enfrentar todos os dias os altos e baixos. Na verdade, viver, a gente poderia representar pelo eletrocardiograma. Você sobe, você tá bem, você desce, você fica um pouco estável. E a sua vida é assim. Aí a doutora Ana Cláudia Quintana, vai no YouTube, sigam a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica geriatra que trabalha com cuidados paliativos. Tem um livro dela que é muito legal, que vale a pena você ler, e tem uma TED dela no canal de YouTube, que ela, deixa eu tirar o som aqui, porque hoje é dia de terapia de grupo, eles estão chegando, eu esqueci de tirar o som, e eu tenho que vir para o grupo de terapia às 19h30, então até 19h30 a gente vai estar aqui, eles estão aqui chegando, a minha equipe recebendo eles. Hoje é mais um dia de grupo de terapia, estão chegando, são 12 pessoas que fazem parte desse grupo de terapia. Esse grupo de terapia é específico para aspirantes em psicanálise, mas você pode entrar no grupo de terapia para pessoas aleatórias, que vai começar em maio. Vai lá no site institutocassiarodrigues.com, lá tem todas as informações. Então, a pessoa ela vai aprendendo a ter esse comportamento de ter a crise de pânico, porque ela vai aprendendo no meio familiar. Nós não nascemos com quase nada, nossa marca genética não traz a marca do comportamento. E o transtorno de pânico é uma marca do comportamento. Então a gente não tem que achar, eu vim assim porque meu pai tinha essa coisa, minha avó tinha. Isso é comportamento aprendido. Nós somos muito mais o que nós aprendemos no comportamento das outras pessoas que estão nos criando do que o que tem no desoxirribonucleico, que é nosso DNA, que é o nosso genoma. E nós hoje já estamos trabalhando com a epigenética, com aquilo que está acima da genética. A epigenética tem a ver com neurociência. Tem um livro de epigenética que eu não vou saber onde está agora para achar, que eu não deixei separado, mas vai no Cielo, no portal científico, e estuda o que é epigenética. Mesmo que você tenha uma marca no seu DNA, através da expressão gênica, você pode fazer aquele gatilho do DNA não se manifestar do gene. Então, a região central responsável pelo comportamento de liberação da adrenalina, do hormônio do cortisol, ele transforma aquele evento que você teve uma vez em função do seu comportamento, do seu inconsciente, que está com os recalques dos anos que você foi aprendendo no seu primeira a primeira unidade terapêutica, que é a família, porque é lá que a gente aprende a ser como a gente é. Nós somos muito mais o que os nossos pais ou quem criou a gente fez com que a gente fosse do que o que a gente traz de marcas genéticas. A gente tem que quebrar esse paradigma que era lá do genoma humano nos anos 90, que acreditava que as pessoas, elas têm uma marca genética e porque tem a marca genética ela está fadada a ter. Não, nós estamos vivendo o que está acima do eu nasci assim, vou viver assim. Gabriela, esse paradigma de eu tenho isso porque minha família tem, caiu por terra com o projeto do genoma humano nos anos 90. Foram 13 anos estudando para eu poder hoje estar aqui explicando para vocês, os neurocientistas estudando para eu poder hoje estar explicando a vocês que o comportamento do que o Felipe Neto teve, o ataque de pânico, o medo de ter medo. O Felipe Neto teve um ataque de pânico e com certeza ele tem a síndrome do pânico e com certeza ele tem um transtorno de pânico e com certeza ele tem um transtorno de ansiedade generalizado, porque nós temos vários tipos que estão debaixo do transtorno de ansiedade generalizado.
Debaixo do transtorno de ansiedade, a gente tem vários tipos de ansiedade. A gente tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. A gente tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem a ansiedade noturna, que é a insônia. A gente tem as fobias específicas, medo de elevador, medo de micróbio, medo de animais, claustrofobia, zoofobia. A gente tem várias fobias específicas e a gente tem também o transtorno de pânico. Então, alguns sinais do transtorno de pânico, que é um alarde que o seu cérebro dá e te impede, você fica paralisada, você não consegue sair do lugar. Eu vou falar para vocês alguns sintomas agora do transtorno de pânico. Você já compartilhou, já mandou o aviãozinho dessa live com quantas pessoas para elas assistirem essa live, para elas poderem elas deixarem de ser ignorantes. Ignorantes é ignorar saber. Ignorante não é quando você briga com os outros e fala, você é ignorante. Não, a pessoa é agressiva. Ignorância é ignorar saber. E a gente, à medida que a gente vai estudando, o livro nos livra da ignorância. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. O conhecimento nos liberta. A palavra logos é conhecimento. Então, logos, nós precisamos ter conhecimento para nos libertar desse monte de ignorância que a gente tem, que a gente não sai do lugar. Então, vamos lá, alguns sintomas do transtorno de pânico. Se você tem mais de 4, você já teve então um ataque de pânico. Sintomas: palpitação, coração batendo forte de forma acelerada, sudorese, tremores e estremecimento, sensação de falta de ar e sufocamento, sentimento de bloqueio, dor no peito ou desconforto. Por isso que as pessoas acham que elas estão tendo um ataque do coração. Dor náuseas ou desconforto abdominal, sentir-se tonto e instável com cabeça leve que parece que vai desmaiar. São todos os sintomas muito parecidos com sintomas de um infarto. Calafrios ou sensação de calor, parestesia, sensação de dormência ou de formigamento, desrealização, sentimento de irrealidade ou despersonificação, sentimento de estar separado de si, medo de perder o controle, de enlouquecer e finalmente o medo de perder a vida. Então, se você tem mais de 4 desses, não peguei todos, Cássia, não deu tempo, você falou muito rápido. Quando essa live for postado, volta e presta atenção em cada um. O coração acelerado, falta de ar, pressão ou dor no peito, palidez, suor, tontura, náuseas, pernas bambas, formigamento, pernas bambas, tremores, calafrios, onda de calor, sensação de estar fora do corpo, desmaio, vômito, perda de crise. Esses são alguns sintomas e alguns sinais que você está tendo, está na iminência de ter um ataque de pânico. E se você tem um ataque de pânico é porque você tem a síndrome de pânico. Lembrando que nós estamos vivendo uma era sindrômica. O que é uma era sindrômica? É uma era de conjunto de sinais e sintomas, que são sinais e sintomas que fazem parecer que você está tendo alguma coisa física. E não é física, é algo que está acontecendo no seu aparelho psíquico e no seu cérebro. Como solucionar? Primeira coisa, você tem que tentar descobrir a causa da sua síndrome do pânico, porque a causa, ela não é só orgânica, ela acaba se tornando uma causa neurobiológica, uma causa de neurotransmissores e da sua parte constitucional, mas você tem que buscar a causa no set terapêutico, no local terapêutico. Set é do inglês, setting, que quer dizer local terapêutico. É ali nesse local terapêutico que você vai enxergar por que você está desenvolvendo essa neurose fóbica. Porque para a psicanálise, o nome dessa psicopatologia, porque Freud estudou a psicopatologia, ele não estudou a psicopatologia de uma forma orgânica, ele estudou a psicopatologia de uma forma psíquica. Então você tem que descobrir a causa do que levou você a ter esse comportamento de você simplesmente não perceber que o seu conjunto de comportamentos estão te levando a você ter um nível de insegurança tão grande que você não está dando conta de enfrentar a sua vida. Vamos aproveitar o exemplo do Felipe Neto, esse youtuber famoso que tem mais de 40 milhões de seguidores no YouTube. Ele é uma pessoa que ele tem uma influência com muitas crianças e jovens.
Vê bem, eu não estou nem apoiando nem desapoiando, eu não estou aqui fazendo juízo de valor do Felipe Neto, não tenho, eu não tenho nada para fazer juízo de valor. Eu só estou dizendo para vocês que ele declarou que ele não entrou no avião para ir para Disney, que ele estava doido para ir para Disney, ele estava na Flórida, porque ele teve um ataque de pânico. E se ele teve um ataque de pânico, ele já confessou ano passado, confessou não, porque não é confessionário, ele já declarou que ele tem o transtorno de depressão há muitos anos, ele faz tratamento de transtorno de depressão. Então, as informações indicam que nós precisamos descobrir que não é só com remédio. Não adianta você tomar um remédio para fazer com que seu nível de cortisol, o hormônio do cortisol, que é um hormônio responsável pelo estresse, do esgotamento e da exaustão, vai fazer segurar. Você precisa mudar o seu comportamento, você tem que descobrir o que está aqui no seu inconsciente que está deixando você ter a crise de pânico, que está deixando você ter o transtorno de ansiedade generalizado. Eu sou psicóloga também. Cássia, eu faço psicologia comportamental cognitiva e eu continuo tendo crise, porque a psicologia comportamental cognitiva ela não acessa seu inconsciente e você só consegue mudar essa forma de você ver a vida se você acessar os seus conteúdos recalcados, se você acessar aquilo que está lá no seu inconsciente, que é atemporal, sem lógica, movido pelo princípio do prazer, movido pelo processo primário, e você não tem lógica, porque o ego não domina a gente, quem domina a gente é o inconsciente, o ego não é senhor de si. Foi isso que Freud, quando fala da psicanálise, lá em 1856, ele começa a falar da psicanálise. A psicanálise é extremamente contemporânea. Tem um livro que é Psicanálise e Neurociência, Neuropsicanálise. Cadê meu livro? Tá aqui. Se vocês querem entender psicanálise e neurociência, se você é psicólogo e psicanalista, compre esse livro para você entender que o futuro está batendo nas portas. A gente tem que entender sim de psicanálise, mas tem que entender sim também dos neurotransmissores, a gente tem que entender. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, um paradigma que eu quero quebrar. Muitas pessoas vão dizer, não concorda, mas tá? Não são os neurotransmissores, queda de neurotransmissores na sinapse que fazem você ter depressão. Eles caem na fenda sináptica porque você tem um comportamento onde você tem os recalques seus no inconsciente que fazem o neurotransmissor cair. Não é porque cai que você tem depressão. Na fenda sináptica, que tem os neurônios, o neurônio passa para outra e tem uma fenda sináptica. Na hora que passa, o que passa essa substância química são os neurotransmissores. Então, muitos anos acreditou-se que era a queda de dopamina, serotonina e noradrenalina que fazia você ser depressivo. Não, é o seu comportamento, é a forma como você tem, é o jeitão que você tem de enfrentar a vida que fazem esses neurotransmissores caírem na fenda sináptica. Aí é óbvio que você depois, algumas certas feitas, você tem que tomar os antidepressivos para você ter a recaptação, de você ter a produção desses neurotransmissores de uma forma sintética, porque eles, depois que caem na fenda sináptica, eles não são mais recaptados. Mas isso serve para transtorno de pânico, para transtorno de ansiedade generalizado, serve para síndrome de pânico. Nós temos que buscar a origem de tudo isso. Cássia, então eu descobri, minha mãe me bateu, então a origem é essa? Não, fofinho. Se fosse fácil assim, fofinho, você ia na cartomante, ela descobriria a sua vida, né? Cartomante, eu não acredito em cartomante. Eu não acredito em ninguém que tem capacidade de ver o futuro. Só que o nosso passado, ele é muito mais presente do que a gente pensa. Mário Quintana falou isso também. Mário Quintana falou, a gente vive muito mais o passado do que o presente. Excesso de passado, excesso de futuro, fazem com que o seu comportamento faz você desenvolver vários tipos de transtornos. Até quando você vai ter essa vida que você não tem controle sobre a sua vida? Você pode ter uma vida melhor. Você pode ter uma forma de enfrentar você, os seus recalques. Você pode enfrentar, porque não importa o que fizeram com a gente, importa a experiência emocional corretiva do Franz Alexander. A gente tem que fazer na nossa vida uma experiência emocional corretiva. E aqui, fofinho, não é pra ficar culpando papai e mamãe. Mamãe me bateu, vovó me bateu, titio me bateu, todo mundo
mundo me bateu, eu sou a vítima, eu sou a vítima. Ah, sai desse papel, fofinha. Vai buscar análise. Enquanto você reclama, sua vida não muda e você só envelhece. Você só fica com rugas. Porque os anos passam, só dão rugas e cabelos brancos. Você tem que sair do seu sintoma. Como que sai do sintoma, Cássia? Procurando um set terapêutico, um bom analista, que ele tenha bagagem para poder fazer você entrar em contato com o seu inconsciente. Ele não vai te dar respostas, porque o psicanalista tem que buscar respostas para a vida dele. Ele não tem que buscar resposta para a vida dos analisandos dele. Você tem que tentar entrar em contato com o seu inconsciente. Você pode ler um livro que faz você um pouco acessar o que está no seu conteúdo inconsciente. Tem um livro que eu uso nos grupos de terapia, que foi o Alexandre. Que foi o Cristiano, um paciente que eu tive lá da Inglaterra. Ele me apresentou esse livro e eu uso esse livro nos grupos de terapia. É óbvio que eu mando as pessoas lerem e eu trabalho terapeuticamente essa criança que está dentro da gente. Compre esse livro. Se você nunca pode fazer terapia, compre esse livro. Compra o Drama da Criança Bem Dotada, da Alice Miller. Compre esse livro e pelo menos você vai ter consciência que você não é uma pessoa maravilhosa, porque a gente se coloca num patamar de muita maravilha, a 8ª maravilha, a gente é a 8ª maravilha, nós somos o Cristo Redentor, olha, nós somos as muralhas da China, a 1ª maravilha, a 2ª maravilha, nós somos as pessoas mais maravilhosas. Para com isso, nós temos que ver que a gente tem que enfrentar frustrações, a gente tem que simplesmente, a gente tem que se desafiar, a gente tem que ter a capacidade de ter desafios na nossa vida, porque lembra do exemplo do Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Ele enfrentou a Segunda Guerra Mundial lá nos campos de concentração e sai dali depois de ter perdido esposa, grávida, pai, mãe, enfrentado lá o campo de concentração e saiu de lá e cria a logoterapia. Logo é ter conhecimento. Ele cria uma terapia do conhecimento. E você tá aí sentada na sua vitimização até quando? Até quando você vai ficar sentada na sua vitimização? Até quando você vai pro YouTube e falar, tive uma crise de pânico, sabe? Ah, gente, me economiza, não me gasta, sabe? Nós temos que ter a capacidade de nos desafiarmos, de enfrentar os desafios da vida. A gente tem que enfrentar a gente, porque tudo tá dentro da... Ah, não, é minha mãe, você não sabe como foi minha mãe. Ah, gente, até quando, cara de pau, você vai ficar culpando sua mãe? Você não tem mais 5 anos, 6 anos, você já tem 50, 70, 30, 20, 18. Você pode, a sua mãe foi responsável por você até você ter uns 11 anos. Agora levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E não adianta ficar fazendo, eu tenho psoríase, eu tenho não sei o quê, eu tenho ansiedade. E aí? E aqui é muro de lamentação? Aqui não é um muro de lamentação. Tem as coisas, tá fazendo o que pra ter? Tá fazendo, eu tenho porque eu quero que todo mundo sinta pena de mim. Porque quando você adoece que você tem um ganho emocional. Ai, Cássia, ai, que ganho que eu tenho se eu vou morrer? O ganho de as pessoas pararem e ter pena de você. O ganho que as pessoas pararem e olhar pra você. Tem gente que a única coisa que ela tem na vida é as doenças de estimação. Eu postei hoje. Eu não, né? Quem cuida do Instagram. Mas é porque como eu sou responsável, hoje a Vanésia tá aqui no feed do Instagram. A Vanésia é aquela que veio ela veio pro grupo de terapia de maio. Ela tava tendo deslocamento, eu tô com os cílios, ó os cílios. Ela tava tendo deslocamento de retina. E ela foi no oftalmo e ela tomava um remédio corticoide fortíssimo, para aplacar o nível de cortisol que tava dentro dela. Toda vez que a gente toma um corticoide, é que a gente tá tendo uma descarga de hormônio de cortisol muito forte, né? Que é corticoide, que tem a ver com cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Até certo ponto o estresse é bom, mas passando de um ponto o estresse não é bom mais. E ela estava tendo deslocamento de rotina. Aí ela veio fazer terapia. Hoje tá aqui o testemunho dela no feed do Instagram. Hoje é que dia? Hoje vou mudar a data ali, que a data ainda tá 20, gente. Vou mudar aqui. Vou botar que é 21. Hoje já são 17, 18, 19. Não, hoje é 20 mesmo, gente. Eu já tô adiantadinha. Já tô querendo que hoje seja 21, mas hoje é 20 ainda. Então, ela veio estudar comigo e fazer parte do 2º ou 3º grupo de terapia ano passado, que o oftalmo dela mandou ela procurar um psicólogo e resolver aquela questão. Ok,
Aí, em agosto, ela parou de tomar o corticóide, porque ela tinha dores fortíssimas no olho. E ela fez um exame no dia 18 de dezembro de 2020. Foi em 2020 que isso aconteceu com ela. E simplesmente ela não tinha mais o deslocamento de retina. Aí ela volta no médico, o médico fala: que macumba é essa que você fez? Ela falou: doutor, o senhor não mandou eu procurar uma psicóloga? Eu procurei e eu estou no set terapêutico. Ela começou em maio de 2020, no ano da pandemia, que começou a pandemia. Ela fez 2020 toda, 2021. Ela estuda comigo agora para ser aspirante. Ela é uma aspirante psicanálise. O marido dela vai entrar na turma nova que começa agora em março. O filho dela já está em terapia. A família dela mudou completamente. E hoje eu não quero falar por ela. Eu quero que vocês vão aqui no feed do Instagram e vejam o que ela tem a falar. E se você está vendo esse vídeo no canal de YouTube, quando eu postar, você vê aqui também está postado vários depoimentos de várias pessoas que a vida está indo para o eixo. Quando a gente descobre a causa das nossas questões no set terapêutico, a gente consegue resolver muitas das coisas que a gente achava que não conseguiria. Então nós precisamos ter essa maturidade de entender que se a gente não entrar em contato com o nosso inconsciente, a gente só vai ser mais uma pessoa reclamando. Procure ajuda, não fique fugindo dos seus problemas, não fique igual um avestruz enfiando sua cabeça debaixo da terra, porque os problemas não vão diminuir se você enfiar a cabeça debaixo da terra. Os problemas só vão passar mais tempo com você. Então nós temos que ter uma característica de valentia, de arredia. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade de gente mais frágil do que tudo. São pessoas que não souberam enfrentar frustrações. Qualquer coisinha fica dodói. Ai, tô dodói, mas porque quebrei minha unha, ai que dor. Ah, gente, preguiça. O que a gente pode aprender com o exemplo do nosso querido youtuber Felipe Neto? Que a gente não quer ser igual a ele, que a gente vai buscar terapia. Não busque só um psiquiatra, porque o psiquiatra medica. O psiquiatra, ele não vai ouvir a sua demanda psíquica. Nós temos que ter o tratamento interdisciplinar. Hoje, um rapaz que era músico, ceifou a vida dele. E ele tinha depressão há muito tempo. Será que a gente fica só colocando no remédio a solução da nossa vida? Por que a gente coloca no remédio? A gente está terceirizando. A solução da sua vida está aqui, ó, na sua mão. Não está na mão de ninguém. Busque um psiquiatra. Mas antes de buscar um psiquiatra, busque um bom psicanalista. E quem é um bom psicanalista? Vou ler para vocês aqui umas características de um bom psicanalista. Rapidinho, ó. Não vou demorar muito não. Vou ler rapidinho aqui que eu já estou na hora de ir. O povo já está aqui, ó. O povo está chegando. Olha aqui. O povo tá chegando, são 12 pessoas hoje e daqui a pouco eu já tenho que ir. Vou unir para o grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise. Como fazer uma boa análise? Como eu posso saber se a minha análise está indo bem? Mas como eu posso saber se eu estou fazendo uma boa análise? Primeiro, não é analisando nem julgando. A análise é aquela que faz você entrar em contato com você. A palavra análise, ela tem uma característica de você começar a produzir na sua vida mudanças onde você não conseguia produzir. Essa sensação de você começar a assumir o controle da sua vida. A análise não é para você gostar do seu analisando, porque o analisando ele vai funcionar como... O analisando é você, desculpe. A análise não é para você gostar do seu analista. É para você colocar um analista como uma análise transferencial às suas questões. O analista, ele não vai acolher você porque ele não é seu pai, sua mãe, sua tia. Acolhimento é outra coisa, ele vai te respeitar. O analista, ele tem que te respeitar na sua dor. E quando ele te respeita na sua dor, ele quer a sua melhora. Querendo a sua melhora,
não pode ser aquela pessoa que diz sim para tudo que você chega. Ele não pode ter medo de perder você como paciente, porque ele não pode ficar preso a você como dinheiro, porque tem muitos psicólogos, muitos psicanalistas. Essa profissão minha de psicólogos e psicanalista é uma profissão muito charlatões, que eles não querem perder aquele dinheiro certo todo mês, aquela terapia que é paga todo mês. Então eles ficam mantendo o paciente. O excelente psicanalista é aquele que tira o paciente da zona de conforto que ele estava. E nós precisamos ter essa capacidade, porque quanto mais você se abre à análise, mais o seu analista vai fazer você caminhar. E o processo analítico é aquele que você começa a sair do seu sintoma. É aquele que você começa a sair daquilo que era sagrado dentro de você, que era seu inconsciente. O analista é aquele que faz você entrar em contato com seus conteúdos mais recalcados, que estavam atemporais, que apareciam nos atos falhos, nas livres associações de ideias que você fazia, nos xistes, nos sonhos. E o psicanalista, o melhor psicanalista é aquele que tem que ter atenção flutuante no que você está falando, porque às vezes você chega no consultório contando a sua vida e ele vai ver que o fio de puxar as questões da sua vida não está no que você está contando, está no que você não está contando. E isso são a psicopatologia do Freud. O melhor analista é aquele que tira você dos seus sintomas, psicanaliticamente falando, emocionais. Nós temos que ter essa sabedoria. Compartilhe essa live com todo mundo. Vou pro meu grupo de terapia que vai começar. Beijo no coração. Obrigada porque vocês estiveram aí. Obrigada porque vocês são esses seguidores que estão aqui fiéis, e que esse canal, o Instagram, possa crescer cada vez mais. Obrigada por vocês, tá bom? E que a gente tenha a capacidade de olhar para dentro da gente e sair dos nossos sintomas. Porque enquanto a gente não sai dos nossos sintomas, a gente vai ter uma vida de mediocridade. A gente tem que ter valentia, a gente tem que ter força. As pessoas que são as mais preparadas para a vida são as pessoas flexíveis. Nós temos que ser flexíveis. Ora a gente está de um jeito, ora a gente está de outro. Eu sou só maravilhosa, patológica. Não, eu sou só doente, patológica. Todos nós temos altos e baixos. A começar pelo psicanalista. O psicanalista que falar para você, que mostrar para você que a vida dele é perfeito, corre dele. O psicanalista que mostrar que ele tem um casamento perfeito, uma família perfeita, tudo perfeito, pica a mula, não fica nele não, vaza. Porque ele já está mostrando o quanto que ele é mentiroso. Porque a vida é isso aqui, ó. A vida é um eletrocardiograma. O exemplo do eletrocardiograma: tem hora que você está em cima, tem hora que você estabiliza um pouquinho, tem hora que você desce. Quando você descer, a geriatra e que cuida de cuidados paliativos, ela fala: quando você estiver mal, fica tranquilo, porque vai passar. Quando você estiver bem, usufrua, porque vai passar também. Na vida, tudo passa, tudo passa. E você não pode se acostumar com sofrimento. Não se acostume nem com o sofrimento, nem com a festa. Porque a vida é altos e baixos. No dia que a vida fizer você deixou de ter vida. Então a vida é altos e baixos. Viver é isso, saber enfrentar frustrações, os reveses da vida, saber que você não está sozinho. Todo mundo está no mesmo barco. E o nome do barco é vida. Vida é isso. Ninguém é perfeito. A gente só vai ser perfeita quando a gente não tiver vida, porque aí você vira perfeita. Enquanto você está aqui, você é imperfeita. E na sua imperfeição, você tem que ter a capacidade de buscar ajuda. Seja humilde, reconheça a sua fragilidade, entra no processo analítico. Quer saber mais do nosso instituto? Vai lá no site, Instituto Cássia Rodrigues. Nós temos uma nova turma começando. Quem sabe, se você tiver uma graduação, você pode se tornar mais um aspirante em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. Profissão que mais cresce. Mais um ano de pandemia.
quando vai acabar a pandemia? Sei lá quando vai acabar. Só sei que essa variante Brasília, Fiat, Elba, porque não pode falar o nome, né? Tá por aí, ela já tá menos perigosa, mas ela tá por aí ainda, sabe? Olha o que aconteceu agora no ano novo, um número enorme. Então a gente tem que ter o cuidado. Cuide-se do seu emocional, se permita entrar em contato com seus conteúdos recalcados, que eles não estão no passado, eles estão batendo na sua porta e você abre e libera ele, e a sua vida se torna uma vida cheia de conteúdos recalcados. Beijo, tchau.